Buenos días, hermanos. Vamos empezar la escuela dominical en esta mañana y vamos a empezar con una oración. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu bondade para com nosotros, por tu misericórdia, por tu amor. Gracias por cuidar-nos a lo largo da semana que passou. Estamos aqui, ó Deus, porque hemos entendido a importância de dedicar este dia, o dia do Senhor, a las coisas del Senhor. E estamos aqui para estudar tu palavra nesta manhã. E depois oferecer-te o culto público. E pedimos tu bendição sobre nós outros. Temos nossas limitações, muitas vezes, para entender as Escrituras, pero dependemos, ó Deus, de tu Santo Espírito, da ajuda de tu Santo Espírito nesse momento que nos acercamos às Escrituras, tendo em mente o tema da missão e a tarefa evangelística. Pedimos tu graça em nome de Jesus. Amém. Bueno, vamos começar com a leitura de Mateus, capítulo 28, versículos 18 hasta 20. De maneira general, quando falamos da grande comissão, tomamos em conta esse texto e muitas vezes os versículos 18 hasta 20. Pero em la forma como o capítulo foi dividido aqui em Reina Valera e em português também, em las versões que temos, o título La Grande Comissão está sobre o versículo 16. E é interessante quando começamos a leitura com o versículo 16, porque diz: Pero los 11 discípulos se fueron a Galileia, ao monte donde Jesus lhe havia ordenado. E quando lhe vieram, lhe adoraram, pero alguns dudavam. É interessante observar isso, porque a missão foi dada a ambos, os que adoraram e também a los que dudavam no momento. E muitas vezes, quando falamos da grande comissão, não tomamos estes versículos de abertura, digamos. Sí. Siempre se dice que como que para la gran comisión debe estar dispuesto uno con toda la convicción y seguridad, que el Señor no quiere gente dudando ni nada de eso, sin embargo. Sí. Una selección de las personas en específico. Sí. Sí, porque, mira, eu leí um comentário de que, não era um comentário de, digamos, de um teólogo reformado, era um teólogo conservador, pero não se apresentava como teólogo reformado, e dizia que para ambos, e especificamente para os que dudavam, a missão seria como uma medicina de Deus, uma maneira de Deus tratar com eles diretamente. Pastor, quiere que le haga un comentario. Mira, mire, perdón. Ayer, cuando fui a buscar a la niña y la retorné, mi sobrina, que ella siempre ha estado con situaciones de que hoy sí, mañana no, etcétera, duda, ¿no? Sin embargo, ahora que ella está tomando el curso de perspectiva, ella misma me comentó ayer en la tarde que ella se le ha abierto el panorama. Yo le digo, bueno, es que por eso se llama perspectiva, ¿no? Sí. Precisamente para eso. Porque hay cosas que uno pierde de vista. Y las perspectivas de cualquier disciplina lo que hacen es eso, es
que te abre el panorama. Entonces, ella dice, y mire lo que me dijo, ay tío, ahora yo entiendo las cosas que tú has pasado. Yo, bueno, Dios quiera que tú también pases por eso. Así que sí. Sí. Mira, esta es la última clase del tema general de la doutrina de la Iglesia. Y son pocos los teólogos sistemáticos que añaden a su enseñanza sobre la eclesiología una referencia a la misión de la Iglesia. Son pocos. Ahora, en mi manera de entender, es lógico que después de estudiar la naturaleza de la Iglesia, después de estudiar sobre los sacramentos, sobre la forma de gobierno, sobre la disciplina eclesiástica, e principalmente, quando tratamos de la naturaleza de la Iglesia, o resultado seja uma ação prática da Igreja, assim como qualquer outra área de la teologia. Ou deixa-me poner de uma outra forma. La teologia, de maneira general, não se trata de uma reflexão ou de um pensamento abstrato. La teologia deve impulsar o crente a uma prática. E se a teologia não leva uno a uma prática, então aí não ha cumprido seu objetivo. Assim como a interpretação bíblica, tudo aponta para uma prática. Creio que vocês vão recordar que o apóstolo Pablo, em sua carta, de maneira geral, trata de mostrar o que Deus ha hecho para depois falar de lo que nós devemos fazer. Então, isto está em harmonia com esta ideia ou esse pensamento de que a teologia, a compreensão bíblica deve impulsar o povo de Deus a viver de uma maneira que agrade a Deus e cumprindo com a missão que Deus ha dado a cada um de nós. Então, para mim é natural que depois de haver recorrido estes temas de la naturaleza de la Iglesia hasta seus ofícios e sacramentos e disciplina, cerremos esses estudos abordando dois aspectos vitais para a saúde e a fidelidade de la Iglesia. Em verdade, porque falar de missão e evangelismo não tem como separá-lo muito. Então, vamos falar de este tema, de la missão de la Iglesia. Em essência, vamos a ler aqui, porque eu abri e não leí. Versículo 18. E Jesus se acercou e lhes falou, dizendo: Toda potestade me é dada en el cielo e en la tierra. Portanto, id e haced discípulos de todas as nações, bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado, e he aqui, eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Bueno, vamos a regressar ao texto, pero antes queria dizer-lhe que Jesus, antes de ascender ao cielo, deu a seus discípulos o que conhecemos aqui como a Grande Comissão. E Juan Calvino, aunque a vezes seja mal interpretado,
como alguém que não enfatizava a missão, em realidade veia a evangelização como uma consequência natural da fé e da gratitude por la graça de Deus. Por isso que não há digamos, um tratado sistemático sobre missões em los escritos de Calvino. Por quê? Por essa razão. Entendia que era uma consequência natural, deveria ser uma consequência natural de uma pessoa que foi alcançada por la graça de Deus, foi alcançada por la salvação em Cristo Jesus. Então, para Calvino, a igreja é o instrumento de Deus para extender seu reino e reunir a los elegidos de todas as nações. E para isso, a predicação do Evangelho é o meio principal por lo qual isto se logra. Mira, há livro de Jonathan Edwards, livro que foi escrito a respeito da vida e do ministério de Jonathan Edwards, que habla do período que ele dedicou trabalhando com indígenas em los Estados Unidos. E a vezes miramos a los grandes teólogos como pessoas que estão lejos da prática. Estão em uma oficina encerrada. Sim. E me recuerdo que uma pessoa uma vez falou para o pastor Augusto Nicodemos, porque o pastor havia escrito um livro sobre plantação de igrejas. Então, a pessoa lhe questionou sobre se ele havia sido um plantador de igreja. Então, no livro, ele habla desde o início de seu ministério hasta determinado momento de sua vida. E como que foi principalmente o início plantando igrejas em várias cidades do interior do Brasil. Então, a vezes miramos grandes teólogos nessa perspectiva assim de que são pessoas que estão cerradas em sua oficina, não? Mira, Joel Bick e Paul Smalley enfatizam que a missão da igreja é multifacética, pero el evangelismo é seu coração. E não se trata só de ser prosélito, sino de ser discípulo. E me recuerdo que uma vez eu estava falando de missões em uma igreja e um irmão me perguntou: pastor, escutando o senhor falar de missões, de evangelismo, eu não estou de acordo com isso, porque me parece que estamos fazendo proselitismo. E essa me tomou de surpresa, essa pergunta. Eu não havia imaginado que alguém poderia interpretar as coisas dessa maneira. E eu disse a esse irmão: mira, para mim, eu creio que hacemos proselitismo quando sacamos a pessoa de uma religião e ponemos dentro de outra religião, de outro sistema religioso. Pero o que Jesus nos envia a ser é discípulos, seguidores de Cristo. E isso não é proselitismo. Isso é ser discípulo. E a ser discípulo tem essas características que encontramos aqui, ou esses elementos que encontramos aqui no texto. Primeiro, que não hacemos essa tarefa basado em nossa própria autoridade. Lo hacemos basado na autoridade de Cristo. O versículo 18 empieza: e Jesus se acercou e lhes falou, dizendo: toda potestade me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces después viene el imperativo. Portanto, id. Ahora,
como que entendemos este versículo 18? Essa primeira linha do versículo 18. Portanto, ir e a ser discípulos de todas as nações. Eu queria escuchar-lhes a respeito disso. La primera línea del Sí. versículo 19. Sim. Por tanto, id y hacer discípulos. Uhum. O sea, yo lo que entiendo de ahí es que el Señor está dando una conclusión. Por todo lo anteriormente dicho, que me supongo que es respecto a lo que ellos presenciaron de su resurrección y que cuando le vieron le adoraron y algunos dudaban. Entonces era al decir que toda potestad, todo poder o toda autoridad le ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces, de esa autoridad, él delegaba una orden para ir y hacer discípulos en todas las naciones. Uhum. Y bueno, yo me supongo, hermano, que Jesús le estaba diciendo que el poder que ellos iban a tener iba a ser el mismo poder que él había manifestado en su resurrección. Que así como fue tan poderoso que él volviera de la muerte a la vida, entonces ellos iban a poder lograr hacer los discípulos por el poder de Dios. Bueno, é correto, é verdadeiro, pero la pergunta tem que ver com uma mala interpretação que essa primeira linha a vezes ha causado para alguns cristianos. Quando leemos, portanto, e alguns cristianos entendem que a tarefa de ser discípulos são de aqueles que a igreja envia a outras culturas, a outras localidades, digamos, de onde a igreja está. Sí. Pero la fuerza aqui, ou la maneira correta de interpretar, não é nesse sentido de que a missão ha sido dada a aqueles que têm um chamado transcultural. Aí há outros campos, aí onde não há igrejas em termos de outras culturas mesmo. A força aqui está em ser discípulo. E isto significa que os que não vão como missioneiros e se quedam em seu lugar têm a mesma responsabilidade. Agora, claro que há vários professores de missiologia que vão a dar a explicação de los verbos aqui, onde está a força, onde está o imperativo, aqui em termos de grego e do conhecimento da gramática em si. Pero lo que vale ressaltar é que a maneira correta de interpretar esta primeira linha é tanto os que são enviados com uma tarefa específica hacia outra cultura, como os que se quedam. A maneira de ler ir seria yendo. Un verbo continuo. Sí, un verbo continuo. Entonces, mientras vayamos, hagamos discípulos. Entonces, esa es la idea principal. Que esta fue una obra que Jesús le dio exclusivamente a sus apóstoles, porque ellos se reunieron en ese monte de Galilea, y que ellos a partir de esa
hacer discípulos. El asunto que yo veo ahí también es que si el Señor mandó a los apóstoles a hacer discípulos en otros lugares, ¿qué orden entonces le dio a esos discípulos de esos otros lugares? O sea, es que hagan lo mismo, ya sea en otros lugares diferentes a los de ellos o en el mismo sitio donde ellos están. Entonces, no creo que sea estrictamente como un llamado a la transculturalidad o a lo transcultural, sino que es simultáneo, ¿no? Es transcultural e intracultural. ¿Por qué? Porque igual, si yo voy a otra cultura a hacer discípulos, esos discípulos de esa cultura tienen que hacer el trabajo dentro de su propia cultura igual. Exato. Es la lógica que tenemos en Hechos, cuando dice en Judea, Samaria y hasta lo último. Sí, exato. Jerusalén, né? Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Bueno, y pastor, y disculpe que lo interrumpa nuevamente, pero como yo tuve, al igual que Gloria, esa experiencia por un tiempo de estar en una institución que enseña ese perfil, lo misional, casi siempre era eso lo que se decía, que el Señor nos llamaba a un campo transcultural. Y se decía que los que quedaban eran los que te iban a sostener orando y ofrendando. Sí. Pero no decían nunca que también tenían que estar haciendo discípulos aquí. Exato. A la par. A veces puede que presupona que todos entienden que tienen que hacer discípulos, pero en verdad, si la iglesia no for enseñada a que también tienen que hacer discípulos y mirar su local de trabajo como un campo misionero también. Sí. Mira, en la citación que hice de Joel Bick, ele termina dizendo que não se trata solo de hacer prosélitos, sino de hacer discípulos, lo que implica un compromiso con la enseñanza y la formación integral de los nuevos creyentes. La misión evangelística de la iglesia, entonces, tiene que considerar la enseñanza y la predicación como su tarea principal. Mira, es bueno poner en destaque que es la tarea principal, no la única tarea, es la principal. Y entonces, hay un pastor presbiteriano que por 40 años fue professor del seminário reformado em Estados Unidos e foi professor en el área de missões e tiene muitas coisas escritas e em um de seus livros este pastor dice que el problema principal de la raza humana es el pecado. El principal. Tenemos varios otros problemas. Sí. Pero ese es el principal. Entonces, para tratar el problema principal, Dios, en su soberana providencia, estableció la predicación del Evangelio y la enseñanza como la tarea principal de la iglesia. Por eso que en las demás áreas de la vida, otras instituciones pueden hacer lo mismo que la iglesia puede hacer. Por ejemplo, la iglesia puede tener un orfanato, puede ayudar a un asilo, puede hacer obras de misericordias, pero otras instituciones hacen lo mismo también.
Pero a única coisa que a igreja pode fazer e que outra instituição social não faz é a predicação do evangelho. E por isso não podemos perder de vista que a atividade principal é a predicação do evangelho. Pastor, ¿qué dice usted de organizaciones como el Ejército de Salvación, que es una organización religiosa, es una iglesia, pero que el fin principal de ellos es hacer obra social? O sea, yo creo que ellos se reúnen a adorar al Señor como algo accesorio, porque todo lo demás es filantrópico. Que si ayuda humanitaria, que si orfanato, etcétera, ¿no? Esa es la fuerza de ellos. Entonces, en cuanto a la misión de Dios, por ellos inclinarse más al trabajo social, ellos están restándole a la misión de Dios. Mira, déjame pensar, fazendo uma comparação com outras organizações que, como por exemplo, a Visão Mundial, que também tem um trabalho muito mais enfocado em la obra social do que plantação de igrejas. Que quando uno sai a plantar igrejas, então o enfoque sempre será maior sobre a predicação do evangelho. Essas outras organizações muitas vezes têm um enfoque maior em la obra social, pero também creio eu e quero confiar que hagam la proclamação do evangelho, aunque não seja com o interesse de plantar uma igreja, aunque seja que a pessoa conozca o evangelho, se convierta e vá a uma igreja. Então, que mientras tenga en su institución social, ellos escuchan el evangelio. Sí, sí. Si ese es el caso, entonces creo que puede que una organización no esté indo en contra de lo que las escrituras enseñan. Puede ser que, más bien que el énfasis está en la obra social. Por ejemplo, y después voy a dar la oportunidad a Rolando, Wycliffe, el enfoque es la traducción. Y muchas veces los misioneros están tan enfocados en la traducción que muchas veces hay creyentes y el tiempo, por ejemplo, en media, 25 años para traducir el Nuevo Testamento. Entonces, con la dedicación enfocado nisso, a veces compartem o evangelho, pero não tiene em sua mente, digamos, a atenção para estruturar uma igreja entre estes creyentes que estão nascendo. Pero toda a atenção está para a tradução da Bíblia. E a compreensão que eles têm é que, aunque não sejam plantadores de igrejas, estão traduzindo, estão compartilhando do evangelho, e a missão, outra missão, pode enviar um plantador de igreja para isso. Pero eu estou ponendo o exemplo de la Aliança Global Wycliffe, porque muitas vezes eu escutei críticas em trabalhos que eles fizeram, onde saíram e não tinham um pastor local, não tinham um liderazgo entre os creyentes. Tinha creyentes, mas não tinha um pastor local. Sim, não tinha. Então, não é que estão indo diretamente contra a enseñança bíblica, é que o enfoque é outro. Agora, claro, quando em uma equipe de tradutores bíblicos, há sempre um que se dedica
a plantar igrejas também. Então, não está involucrado diretamente com a tradução, está mais evangelizando e compartilhando o evangelho para que se tenha allá uma igreja. Agora, nesse caso específico do Exército de la Salvação, hasta donde conozco, por lo menos em Brasil, não tem intenção de plantar igrejas. É puramente obra social. Pero de la mesma maneira que falei de la visão mundial, eu quero crer que eles compartam do evangelho. Se lo hacen, então estão cumprindo de alguma maneira com a grande comissão, porque estão predicando o evangelho e a vezes hasta formando discípulos. Pero se o enfoque não tem, claramente não apunta a isso, não expressa nenhum desejo de ser discípulo, de compartilhar o evangelho, então é contrário, não? É claramente contrário a las escrituras. Dime. Con respecto al enfoque que hablaba Pastor, sí, pienso yo aquí que en la Gran Comisión, cuando Jesús le habla, le da la idea principal, como usted dice, que era a ser discípulos en forma evangelista, ¿no? Entonces, para que predicaran el evangelio y haciendo discípulos de algo en específico, para que ellos se enfocaran en eso. Mas sin embargo, ellos tenían ya ese enfoque de lo que fue mandado por el mismo maestro, o sea, entonces, pero también tomaron en cuenta el enfoque de la necesidad en hechos que tenía también la sociedad en común, cuando en el capítulo 6 empezaron entonces a la elección de los 7 diáconos. Entonces ahí está la separación de lo que es cuando un evangelista tiene eso enfocado en sí, por medio de lo que el Señor había mandado como orden. Entonces ellos tenían eso claro, o sea, pusieron ahí y siguieron el enfoque y el principio de lo que Jesucristo había mandado, y dejaron también a otros. Entonces ahí acá, lo que tengo acá dice que llegaron y quedaron, pero en ese momento también hicieron en su contorno, empezaron también a ser discípulos. Sí, y ese ejemplo es bueno justamente para mostrar eso, que los apóstoles tenían en serio la predicación y la enseñanza bíblica, pero no estaban negligenciando las necesidades que tenían en el momento, y entonces guiados por Dios estabeleceram ali que a igreja pudiera elegir homens que pudieran estar atendendo a necessidade material de los clientes ali e isso é importante, porque a vezes quando ponemos el ênfase em la predicação, em la plantação de igrejas, a vezes somos mal interpretados, porque muita gente diz: mira, mas aí há várias outras atividades que colaboram com a plantação de igrejas. E sim, quando se hace com esse propósito de apontar hacia Cristo, hacia o discipulado, não? Porque se por exemplo, eu tomo conhecimento de que há uma necessidade aqui em Teca, digamos, famílias que são extremamente carentes. E então, eu vou fazer um trabalho social de atender a necessidade desse grupo. Pero em momento algum não menciono o evangelho ou faço referência a que busque uma igreja. Então, não estou cumprindo com meu papel, com meu rol de cristiano, porque eu devo compartilhar
o evangelho com as pessoas. Porque se eu entendo que o problema é o pecado, então, digamos que sacamos da pobreza um grupo, pero esse grupo não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que diferença hicimos? Solamente social, não? Pero siguen caminhando para lejos de Cristo. Es interesante eso porque me pongo a pensar, ¿no? Que un ministro puede diluir tanto su trabajo ministerial, y valga la redundancia, que puede verlo limitado, ¿no? O sea, enseñando poco, predicando poco, etc. Y ahora voy a pensar que hacer evangelismo o predicar el evangelio no es simplemente decir que Cristo murió en la cruz y resucitó. O sea, es realmente hacer un trabajo de tipo docente, porque es enseñar. O sea, ¿sí? Proclamar el evangelio no es no solamente decir a la gente arrepiéntete, pecador, que te va a ir para el infierno, sino hacer docencia en cuanto a eso. Exacto. Y que la persona le quede el mensaje claro, porque o sea, yo puedo salir como cualquiera con un megáfono y decirle a la gente, arrepiéntete, como un chiste con Dorito. Y el chiste con Dorito era predicador y le decía a la gente, arrepiéntete, animal. O sea, uno puede decirle ese tipo de cosas. Pero si uno como evangelista, uno no explica o uno no enseña de manera clara, o sea, el evangelismo realmente no es tal, porque es solamente soltar palabras y ya. Entonces veo ese sentido, pues, que por el cual en el caso que menciona Rolando, en Hechos 6 los apóstoles prefirieron quedarse con el ministerio de la predicación y la enseñanza, porque había méritos de que su mensaje fuera profundo. Sim, e claro que quando vamos digamos, a um local público, predicamos o evangelho em digamos, um culto evangelístico, Deus vai aplicar o que hablamos no coração das pessoas, despertando o interesse. Então, de aí há uma sequência. Quando identificamos as pessoas que estão interessadas em lo que ouviram, então, pouco a pouco, seguimos avançando nessa direção de ensinar-lhes, e mais bem quando, digamos, se convertem. Então, isso é uma indicação clara de que o discipulado, a ser discípulo, é uma tarefa para toda a vida. É uma tarefa que empieza, digamos, com essa proclamação evangelística e que sigue quando a resposta à predicação inicial é arrependimento e fé. Então, aí sigue com a ensinança de tudo que Jesus ha hecho e ensinado. Agora, mira, temos aí o aspecto da proclamação, do discipulado, que seria essa ensinança a los novos creyentes a obedecer tudo o que Cristo ha mandado. Temos o aspecto da plantação da igreja, porque, imagina, os apóstolos saíram predicando o evangelho, sendo discípulos. Então, à medida que as pessoas se convertiam, havia que estabelecer congregações, havia que estabelecer, digamos, uma casa, um local, ou não sei se talvez pode que no primeiro siglo, depois que fizeram a transição da sinagoga ao culto em las casas,
tendía como una agenda, ¿no? Los que tenían una casa que pudiera recibir a los hermanos, entonces reunía ahí, otros en otras partes y por ahí. Y hoy hay, en el movimiento misionero, hay personas que tienen una compreensão distinta muitas vezes quanto a esse tema de estabelecer congregações. Em muitos campos missioneiros, em vários países, as agências han seguido, digamos, a ideia de não ter um templo, de não ter um edifício, digamos, para a igreja, e sim seguir reunindo em las casas. Bueno, tendría, en mi opinión, que evaluar el contexto, ¿no? A veces es una estrategia que funciona bien en donde hay mucha persecución y que a veces hay que moverse de un lugar a otro, pero no digo que en todo lugar essa sea la norma bíblica de que los cristianos deben reunirse en casas. El otro aspecto es misiones transculturales. Llevar el evangelio a las naciones que aún no han escuchado el mensaje de Cristo. Bueno, hoy en día hay muchas investigaciones, muchos estudios sobre los diversos países y el porcentaje de cristianos que tiene. Y ahora, por ejemplo, la Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales está enfocado en enviar misioneros para las regiones que están con 3% de cristianos solo. E não tanto para países como Panamá, Brasil, Estados Unidos, países que já têm um porcentagem maior, aunque a secularização está, digamos, com a secularização, o número de cristianos que estão em las igrejas está diminuindo. Então, há necessidade de enviar, por exemplo, missioneiros para a Europa por falta de cristianos que deem continuidade ao trabalho de fazer discípulos allá. Por exemplo, a Igreja Reformada de França enviou uma carta solicitando a Igreja Presbiteriana de Brasil, especificamente a PMT, que pudiera enviar 30 pastores para revitalizar 30 igrejas que no passado tinha uma quantidade muito grande e agora as igrejas encontram-se igrejas com 20 pessoas, com 15 pessoas, e antes eram igrejas grandes. Não sei exatamente quanto tinham de membros. Inglaterra também, Espanha, Portugal, várias igrejas estão em declínio quanto à membresia. Então, há todavia necessidade de enviar missioneiros a outros países que originariamente foi de onde vieram hasta nós. Há estudos que mostram o crescimento da secularização em los Estados Unidos também. Pero Estados Unidos todavia sigue com igrejas fuertes que todavia enviam missioneiros, preparam seus pastores e há como levar o evangelho adelante. Pero há muitos
muchos pueblos que todavía no tienen la Biblia traducida a su propio idioma. Entonces, hay necesidad en varias partes del mundo de traductores de la Biblia, plantadores de iglesias, maestros para seminarios y varias cosas así, para que estos pueblos sean alcanzados. E eu quero compartilhar com vocês que em Panamá era o país que todavia não havia um equipo de tradutores traduzindo a Bíblia para a linguagem de señas. Então, a partir de lunes, empieza um ministério aqui traduzindo a Bíblia para a linguagem de señas. E eu vou estar amanhã com este grupo e hasta viernes vão ser capacitados tradutores para esta tarefa, tradutores aqui mesmo de Panamá. E então fui invitado não para falar, mas para conhecer o equipo, para ouvir acerca de como vão nascer, de como vão impartir este projeto, quem são as pessoas involucradas, quem são as igrejas. E dou graças a Deus porque a organização missioneira panamenha que está levando a cabo este trabalho é PAN, que tem já é parte da Aliança Global Wycliffe, uma organização de tradutores bíblicos antiga. E, bueno, eu conheci a vários sordos creyentes aqui em Panamá e puse esses irmãos em contato com PAN para que pudera então pensar juntos acerca disso, e me alegra ver que eles estão logrando avançar neste tema aqui. Assim que amanhã estarei com eles. Agora, para concluir este tema de la missão, há um aspecto que tem que ver com o testemunho, o serviço social e a justiça. Mira que diz Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Quem encontrou pode ler, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué está diciendo el apóstolo Pablo ahí quanto al testemunho de la iglesia en el mundo? Em outras palavras, está dizendo que a vida santa e o amor de los creyentes são um poderoso testemunho do Evangelho. Hermanos, o mundo pode não dar oído a lo que predicamos, pero estão mirando a nós. E nosso testemunho, quando o mundo mira hacia nós e vê que lo que predicamos é lo que moldeia nossa vida, então isso impacta a pessoa ou as pessoas a
nuestro alrededor. E quando a igreja vive de acordo com os princípios do reino de Deus, atrai a outros a Cristo. Então, aí, no texto, Pablo usa a ideia de luminares, não? Diz, para que seáis irrepreensíveis e sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Quando estamos em um lugar completamente escuro, em la comunidade indígena onde vivi, não tinha luz, não tinha energia. Então, quando uno encendia uma vela, qualquer coisa, assim uma diferença muito grande, não? E no ambiente onde uno está. E essa é a ideia quando Pablo habla de luminares en el mundo. Em meio de la oscuridade, la luz alumbra, não? E há um impacto em aqueles que nos observam. Agora, eu creio que muitos de los problemas que temos para compreender a missão da igreja não está tanto em termos de la predicação do evangelho, e sim em el término de serviço social e justiça, porque lo compreendemos muitas vezes mal, não lo compreendemos este tema biblicamente. O que queremos dizer por serviço social e justiça como creyentes não é o mesmo que o mundo quer dizer. Justiça social, hoje, como a sociedade lo compreende, não é a justiça bíblica. Então, quando hablamos da missão da igreja, temos que aclarar o que nós queremos dizer por serviço social, diaconia, e por justiça, que aí queremos falar da justiça bíblica. Então, serviço social, nós entendemos que a igreja está chamada a manifestar o amor de Deus através do serviço prático a los necessitados. O ministério diaconal, que já estudamos nesta série sobre a doutrina da igreja aqui, é uma expressão clave desse aspecto da missão. Estávamos falando aqui há pouco que a tarefa principal da igreja é a predicação do evangelho, não há outra instituição que possa fazer isto. Agora, isso não quer dizer que é a única tarefa da igreja. A igreja está chamada a demonstrar ou estender o amor de Deus desde dentro hacia afuera, a los necessitados. Mateus capítulo 25, vamos mirar, já estamos para concluir aqui. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Eu farei para vocês. Quando o Hijo del Hombre venga em sua glória e todos os santos ángeles com ele, então se sentará em seu trono de glória e serão reunidas delante de ele todas as nações e apartará os unos de los outros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos e pondrá las ovejas a sua direita e los cabritos a sua izquierda. Então el rei dirá a los de la derecha: venid y benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sede y me distes de beber, fui forasteiro y me recogistes, estuve desnudo y me cobristes, enfermo y me visitastes, en la cárcel y vinistes a mí. Entonces los justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos hambriento e te sustentamos, ou sedento e te dimos de beber? E quando te vimos forasteiros e te recorrimos, ou desnudo e te cobrimos? Ou quando te vimos enfermo ou em la cárcel e vinimos a ti? E, respondendo el rei, lhes dirá: de certo os digo que, enquanto lo hicisteis a uno de estes mis hermanos mais pequenos, a mí lo hicisteis. Entonces sigue el texto hablando de los que están a la izquierda. Este texto às vezes sirve de broma quando estão hablando de política. Dicen: mira, Jesús es de la derecha política, no es de la izquierda. Pero no tiene que ver con essas coisas. O texto está falando dessa manifestação do amor de Cristo hacia outras pessoas. Esse texto especificamente nos recuerda a importância de alimentar o hambriento, vestir ao desnudo, visitar ao enfermo, ao encarcerado. Esse serviço não é um meio de ganhar a salvação, é uma expressão da fé, de la gratitud por la salvação já recebida. Bueno, agora vou mencionar-lhe rapidamente sobre o tema de la justiça. La igreja, nós entendemos que é portadora do reino de Deus, está chamada a ser uma voz profética no mundo, abogando por la justiça e rectitud. Isso implica hablar contra a opressão, a injustiça, a corrupção, trabalhar por el bem-estar de todos, especialmente de los marginados. Agora, não se trata como houve muito uma mala compreensão em la década de los 70 do evangelho social. O evangelho social, em aquele entonces, tinha mais uma influência da teologia da liberação, de aspectos políticos também, e que começou a ser mesclado com a reflexão acerca de la justiça bíblica. O evangelho social, que reemplaça o evangelho de la salvação, não é o evangelho social que reemplaça o evangelho de la salvação, sino uma aplicação do evangelho a todas as esferas da vida. Esse é, digamos, o princípio fundamental para pensar a justiça bíblica. Pero hoje em dia, lo que se llama o que se apresenta na sociedade como justiça social, direitos iguais e tantas coisas, se ponemos a atenção, vamos a ver que não tem nada que justiça bíblica. A justiça bíblica, por encima de tudo, tem Deus como o justo juiz, e aí sigue o patrão de lo que Deus considera ser justo. E a base de la justiça bíblica vamos encontrar ao longo de las escrituras, e vamos a ver que, por exemplo, hoje em dia os que falam de justiça social são os mesmos que não consideram a propriedade privada. E a Bíblia defende o direito à la propriedade privada. Los que hoje falam de justiça social são os mesmos que estão defendendo o aborto. E
Dios en los mandamientos, en los 10 mandamientos, en su ley moral, es completamente a favor de la vida. Entonces, podemos dudar del principio de justicia social que tenemos hoy ahí siendo empujado con el apoyo de los derechos humanos, de políticas públicas, de las minorías y todo eso. Eso no es justicia social. Isso sim é uma política que divide toda a sociedade em grupos onde, se uno não está neste grupo, não tem direito de falar sobre o que é justiça, o que é direito de las pessoas. Então, bíblicamente não existe. Bíblicamente, a justiça de Deus defende a vida, corrige o pecador, apunta o pecado, mostra onde está a opressão, a injustiça. E por isso, como igreja, a igreja, por exemplo, em nossos dias, não pode callar-se diante de lo que a sociedade está tentando fazer com a família cristiana. A família cristiana, quem estabelece o que é família, não é a cultura, não é o Estado e tampouco o eu, no sentido de cada pessoa interpretar a realidade de la maneira que lhe gusta. Em la Bíblia, Deus institui a família, varão e hembra, e assim é. Não é o que, quando hablo de eu, não estou falando de mim mesmo, pero dessa ideia de que hoje em dia cada um define o que é. Se eu me sinto um árbol, se eu me sinto um perrito, um gatito, se eu me sinto uma mulher, não é isso. Quem de hecho estabelece o que é a família é Deus, através de sua santa palavra. Então, hermanos, aunque que a igreja tenha diversas outras atividades, digamos assim, que pueda fazer, como o exercício da misericórdia e da justiça, reflejando a justiça de Deus. Nossa tarefa principal é a predicação do Evangelho. ¿Por quê? E eu falei disso em la primeira parte da classe. O problema principal do ser humano não é a educação, a falta de emprego, não é isso. O problema principal é o pecado que separa o ser humano de Deus. Pero os demais problemas são consequências do pecado. E claro, estamos em um mundo marcado por el pecado e como creyentes temos que saber como enfrentar a injustiça, a dor, o sofrimento e todas essas coisas. Pero se resolvemos o tema de los problemas sociais e deixamos o ser humano sem o Evangelho, aunque prospere, vai para uma eternidade sem Deus. E por isso que o que Deus ha dado para nós fazer, nenhuma outra instituição social pode fazer, que é predicar o Evangelho para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos orar e vamos passar para nosso culto. Padre, uma vez mais te damos graças por cada um que o Senhor ha permitido estar aqui nesta manhã. Graças porque podemos também concluir a série, aunque de maneira introdutória, sobre a doutrina da igreja. Ajuda-nos a pouco ir profundizando os temas
que todavia muitas vezes são mal compreendidos por nós mesmos. Dá-nos de tu graça e acepta, ó Deus, em Cristo Jesus, o culto que vamos oferecer-te agora mesmo. E habla conosco através de tu santa palavra e usa o missionário Joaquim para comunicar as Escrituras com nós hoje, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém.